Salve, salve pessoal de Requelation! Sejam bem-vindos a mais um Fofocas Requelatianas. E, após o sucesso da entrevista com a Aeron, trouxe mais um grande convidado e agora veterano, o famoso Yin Yang do BR, o Robert para os mais tirados, e se apresente aí. E aí galera, vamos aqui bater um papo com o Cami, aquele papo serelepe, vamos lá. Então, começando a entrevista, é uma pergunta meio normal, assim, uma neutra. Só pra começar, como você conheceu e chegou no RPG? Cara, eu conheci o RPG a partir do Hatsune. Estou aqui pra falar a vocês, né? Contar na verdade, não é falar na verdade. Falar também que eu tô chapado já bebi umas vodka aqui, mas isso não é o caso. Eu, sinceramente, estou aqui agora nesse momento e vou cantar pra vocês a última música pra fechar a gravação do álbum Reclame da Urso, a última música. Essa música eu compus embaixo de uma árvore de banana. Cara, eu conheci o RPG a partir do Hatsune. A gente interpretava naqueles quartos famosos dos ADMs, né, do Rabo Oficial. E teve um dia que ele parou de tramar, que ele tava entrando num quarto, eu decidi seguir. Aí eu cheguei no lugar, tinha um pessoal tramando, num quarto vazio. Não, na verdade não foi nem quarto vazio, era um quarto que ainda não era vazio, era o Floresta da Morte. Era quase vazio, ele era um quarto simples, com algumas árvores, eu acabei gostando e resolvi participar. Foi basicamente isso. Entendo. E uma pergunta que veio na minha mente agora, você começou a RPG praticamente com o Hatsumi, mas ele, depois de um tempo, assim, pelo chat do Skype, ele começou a te zoar muito, muito, muito. E você sente algum tipo de ódio dele? Tipo, pelas zoações e tal? Cara, eu não sinto ódio dele, muito pelo contrário, eu acho ele um cara incrível, ele é um ótimo interpretador e ele é uma pessoa tipo, muito inteligente, dá pra conversar com ele sem toda a zoação. Só acho que ele pega um pouco pesado na hora de zoar as pessoas e ele pegou um pouco pesado comigo. Ele já pediu desculpa algumas vezes, mas ainda fica, né, aquele remorso. Mas não chega a ser ódio, não. Certo? E voltando pros primórdios da RPG, uma das coisas mais marcantes que você teve foi o indício ou a comprovação, no caso, né, que você comprou a Dahaka com câmbio Zabô. E como que foi essa negociação com o It? Cara, primeiro que eu não foi nada secreto, foi na frente de todo mundo, inclusive, que eu pedi ao It. Tipo assim, primeiro eu falei assim, pô, It, tem como eu encontrar da Haka e pegar a espada, algo assim, tipo, pra começar com ela, porque naquela época todo mundo tinha uma espada especial, tá ligado? O Sim. Ash tinha a Pikato, o Red tava com a Kailena, aí eu pensei, pô, ele vai chegar com o da Haka. Só que da Haka era a espada mais forte. Então o It falou assim, tipo, ó, 50 câmbios. Só que eu não esperava, eu achei que fosse zoeira, mas era 50 câmbios mesmo. Então eu resolvi pagar, porque eu tinha câmbios comigo, eu não comprei na hora. Eu já tinha e não fazia questão de mobs e eu resolvi pagar. Ótimo. E você foi um dos grandes players que tiveram um dos chars mais duradouros da RPG, que é o Robert. Mas qual que foi suas motivações para criar o Robert naquela época? Cara, pode parecer clichê falar isso, mas eu usei um pouco da minha personalidade, mas não numa personalidade assim cotidiana, eu usei mais o meu lado egoísta e egocêntrico. Eu diria que se eu passasse pelas mesmas coisas que o Robert, eu faria a mesma coisa que ele. Talvez
Não, talvez não tão, tipo, sem sentimentos, que no caso se trata de algo medieval e fantasioso. Talvez eu pegasse um pouco mais leve, mas foi basicamente isso. Eu usei um pouco da minha personalidade, lado egocêntrico. Naquela época eu era uma pessoa difícil, devo dizer. Eu era um cara que não gostava de ser zoado, eu discutia sempre, era banido sempre. Eu era assim, mano. Felizmente aí eu melhorei, mas foi isso, cara. E com o Robert e com a Dahaka você conseguiu matar muito player, né? Uhum. Então veio uma questão na minha mente. Você gostava de matar players naquela época? Ou você fazia isso com prazer por causa de discussão em off? Ou algo assim do tipo? Cara, eu nunca decidi matar alguém pelo off. Eu discutia em off e falava assim, cara, tá bom, mano, então pague pra ver se você quer cruzar. Porque, tipo assim, cara, querendo ou não, o Robert, ele tinha motivo pra matar qualquer pessoa que tivesse perto dele. Claro que às vezes eu usava isso a meu favor, se eu tivesse puto com alguém, eu acabava interpretando até melhor. Mas, por exemplo, você interpreta um soldado qualquer e você do nada decide ir atrás do Robert. É sem senso. Sim, Mas o Robert matar um soldado qualquer tem todo o senso do mundo, porque ele era baseado nisso, em adquirir almas e matar as pessoas. Então, eu acabava pelo fato das tramas sempre juntarem os players, algumas vezes eu batia de frente com algum personagem e acabava matando. Mas era mais pelo personagem, só que eu não vou mentir que eu acabei gostando depois de um tempo. certo. E o Robert foi um dos grandes chars dos players. Porém, além dele, você deve gostar de mais personagens, né? Então, cria um top 3 de personagens de todo RPG que você acha os mais fodas, os mais elaborados. Elaborados. Cara, em É, primeiro lugar eu diria que é o Oin Hatsumi, que é o tio do Robert. No caso, o pai do Robert é o Ter Hatsumi, então era o pai dele, Ter Hatsumi. Um tio dele era o Aaron Hatsumi e o outro Oin Hatsumi. O Oin Hatsumi é o que fazia parte da parte escura dos Hatsumi, os Black Hatsumi. E foi ele que cuidou do Robert e tirou da raca dele, inclusive. E começou a trabalhar seu lado elemental como um Beastmaster. Ele começou um pouco tarde, acho que com 30 anos que o Robert começou a treinar elementos, que ele descobriu esse lado. Por isso que esse chá pra mim é um dos mais importantes. Inclusive ele morreu criando um golpe lendário e perdendo os braços, ele acabou morrendo. Foi tipo uma história muito foda, porque foi um personagem que ele não teve uma história prévia. A história dele foi toda em on, tá ligado? Por isso que eu gostei bastante. E ela tá tipo, toda em minha mente, assim, eu consigo imaginar totalmente. Então, clara que ela foi. e em segundo lugar, Pode crer. Em segundo lugar, eu botaria o Mark Morse, personagem meu, que ele não era tão poderoso, ele era um dos mais fracos da Elite of Tuck, ele participou, mas a história dele de superação, o fato dele ter perdido um pulmão, cara, ele perdeu um pulmão dele numa batalha contra um dragão, o dragão cravou o chifre no pulmão dele, ele ficou à beira da morte, conseguiu voltar, aí sem um pulmão disseram pra ele que ele nunca mais ia conseguir controlar nenhum elemento, aí ele batalhou, provou para todo mundo que ele conseguia dominar a pedra com um só pulmão, e ele deu a volta por cima, conseguiu chegar na elite. Aí ele batalhou contra o Haori Hatari, um dos Rosutos da Kigawa, e acabou morrendo, cara, sendo jogado na lava. E foi realmente marcante. E em terceiro lugar, difícil, cara, difícil. Em terceiro lugar, eu acho que
Acho que Robert, tá? Robert. Robert. É, ele teve uma trajetória muito foda. Eu coloquei muito de mim no personagem. Ele teve muitas reviravoltas. Ele começou como louco por vingança. Depois de muito tempo matando Hatsumes, depois que ele matou o próprio pai dele, ele viu que ele não sabia se era aquilo realmente que ele queria. Depois de um tempo, ele acaba salvando Togama inteira, levando eles pelo deserto, virando sub-rei. Quando o Gizer se torna rei, e o filho do G12, no caso. E ele tem uma reviravolta, muitas reviravoltas no personagem. E isso é o que torna ele aí em terceiro lugar. Eu preferi. Certo. E pra finalizar com a grande pergunta, você ficou um tempo fora do RPG, foi quase um ano. E depois você voltou para RPG. Quais foram as suas motivações para sair, dar um tempo e depois voltar para RPG? Cara, além dos estudos, que eu tava um pouco pesado, no dia que eu saí, eu tava no terceiro ano, então tava começando a ficar puxado. Foi por causa das zoações também, do Hatsumi, a galera tava zoando pesado, tava um pouco agressivo. Aí o tramar não tava também tão divertido pra mim, então não fazia sentido eu tramar sem vontade. Era mais fácil eu dar um tempo, sair. Claro que na época eu não pensava em voltar, eu só pensava só em sair pra sempre. Mas eu acabei voltando porque eu tava ocupado e eu precisava de um tempinho livre, né? Pra poder distrair a mente das coisas. E nada melhor do que Requelote, né? E sua história grandiosa. Certo, e você tem alguma coisa pra falar no final da entrevista, alguma mensagem pra mandar pra alguém? Tenho sim, cara. Eu quero dizer aí pro Aaron que ele já perdeu um Witch, que é o Damien, e não é possível que ele perca outro Witch aí. Quero dizer pra ele que, pelo amor de Deus, nós vamos perder 2 Witches, um atrás do outro, porque não tem como, né, cara? Então, quero dar essa força pra ele, uma moral adicional, e falar pra ele que se ele morrer com esse Witch, é melhor ele se aposentar, mano, porque não tem como. Exatamente, e aqui finalizando o episódio, obrigado pela participação e falou, até o próximo vídeo. Fui!